Agora são 7 da noite, está chovendo, e eu estou aqui dentro do presídio, sentado em uma cadeira azul, olhando para duas portas de ferro escrito PS 101 e PS 115. Daqui a pouco uma delas vai abrir, e do outro lado vai estar um cliente que ainda não sabe de uma coisa muito importante que aconteceu hoje no processo dele. Em alguns minutos eu vou entrar para conversar e explicar o que aconteceu e o que vai acontecer daqui para frente. Esse é um daqueles momentos curiosos da advocacia criminal em que o processo ele deixa de ser papel, ele deixa de ser uma tela de computador e volta a ser vida real. Penal em prática. Quando o processo penal encontra a vida real. Eu sou Pedro Magalhães Gunning, advogado criminalista, e neste podcast eu te mostrarei os bastidores da advocacia criminal, as histórias que acontecem quando o processo penal sai do papel e encontra a vida das pessoas. Mas para entender por que eu estava sentado naquela cadeira azul dentro do presídio naquela noite chuvosa, precisamos voltar alguns meses. Era uma segunda-feira. Eu estava em casa tomando café da manhã com meus filhos quando o telefone tocou. Era um colega advogado. Ele tinha sido procurado para assumir um caso de prisão, mas naquele momento não podia atuar. Então me perguntou se eu poderia ir até a delegacia para entender a situação e, se for o caso, assumir a defesa. Confesso que ele não deu muitos detalhes, apenas disse que havia uma pessoa presa e que a família estava procurando um advogado. Poucos minutos depois, eu já estava no carro e naquele momento eu ainda não sabia exatamente o que encontraria na delegacia. Quando cheguei à delegacia, percebi rapidamente que a situação era mais complexa do que parecia. A informação inicial era de uma prisão em flagrante, mas ao conversar com os policiais e acessar os primeiros documentos, ficou claro que havia mais coisas acontecendo. Existia também uma prisão temporária decretada, e um mandado de busca e apreensão já tinha sido cumprido na residência do investigado. Ou seja, aquele flagrante fazia parte de uma investigação maior relacionada ao tráfico de drogas. Foi nesse contexto que eu tive o primeiro contato com o cliente. Quando eu entrei na sala onde ele estava, tive uma surpresa. Sentado ali estava um senhor muito magro, com os cabelos completamente brancos, um homem claramente idoso. Por um instante eu até pensei que pudesse haver algum engano. A acusação que aparecia nos documentos era de participação em organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. Mas a pessoa diante de mim parecia completamente deslocada daquela narrativa. Então eu perguntei o nome dele e ele confirmou. Era a mesma pessoa. Antes que eu pudesse começar a falar sobre o processo, ele fez a primeira pergunta, uma pergunta simples. Minha família está sabendo? Durante a busca realizada na casa dele, a polícia já tinha encontrado cerca de 250 gramas de maconha. Aquilo foi suficiente para que ele passasse a responder preso 2 processos diferentes. Um processo principal ligado à investigação mais ampla sobre organização criminosa, em que ele estava preso temporariamente por 30 dias. E outro processo decorrente da própria prisão em flagrante, por causa da apreensão que foi realizada na casa dele. Foi nesse segundo processo que o flagrante acabou sendo convertido em prisão preventiva. E foi assim que ele permaneceu preso, já que a temporária expirou sem que fosse prorrogada. E se para o sistema 250 gramas e uma investigação em curso são uma sentença antecipada, para mim eram apenas 250 gramas na casa de um idoso sem antecedentes, com diversos problemas de saúde. Enquanto o processo dizia criminoso, a prova gritava vulnerabilidade. Quando a gente olha um processo criminal, muitas vezes vê apenas o número do processo, a acusação, os documentos. Mas por trás de tudo aquilo existe uma pessoa. Era alguém que até aquele momento nunca tinha passado por uma delegacia. E de repente, ela se vê presa dentro de um presídio respondendo a uma acusação grave. Às vezes, o processo penal tem essa capacidade de transformar uma vida inteira em algumas páginas de processo.
A primeira oportunidade de tentar a liberdade veio logo no início do processo, na audiência de custódia. A defesa apresentou alguns pontos que pareciam bastante relevantes. Ele tinha 70 anos, era diabético, dependente de insulina, hipertenso, problemas cardíacos, nunca havia respondido a nenhum processo criminal antes. Isso significa que ele era primário de bons antecedentes. A defesa, então, pediu a liberdade, ou, ao menos, a substituição da prisão por uma prisão domiciliar ou por outras medidas cautelares diversas. Mas o pedido foi negado, ele continuou preso. Diante da negativa na audiência de custódia, a defesa, então, impetrou um habeas corpus no Tribunal de Justiça. A argumentação era de que a prisão era desproporcional diante das circunstâncias pessoais do cliente e da própria estrutura do caso. Foi feito pedido liminar, mas a liminar foi negada e ele continuou preso. Depois disso, a defesa decidiu levar a discussão ao Superior Tribunal de Justiça. Foi impetrado habeas corpus contra a decisão que negou a liminar, sob o argumento da existência de flagrante ilegalidade e de uma decisão teratológica. Só que o resultado, novamente, não foi favorável. O habeas corpus foi negado e, mais uma vez, ele continuou preso. Naquele momento, o processo começava a entrar em uma fase curiosa que todo advogado criminal conhece bem. Você apresenta um pedido, espera uma decisão, depois apresenta outro e espera novamente. Cada decisão negativa não é apenas um documento no processo, ela representa mais alguns dias, às vezes semanas, em que alguém continua preso. E, enquanto isso, a vida fora do processo continua andando. A família espera, o advogado insiste e o tempo continua passando. Existe também um sentimento curioso que aparece em alguns processos. É aquela sensação de estar olhando para o caso e pensar que certas coisas parecem óbvias. Você lê o processo, analisa os documentos, observa as circunstâncias e aquilo parece claro. Mas mesmo assim é preciso explicar, depois explicar de novo e às vezes explicar uma terceira vez. E o tribunal costuma manter a prisão usando as palavras de sempre, como foi no presente caso: garantia da ordem pública. Palavras que, para esse senhor diabético, soavam como uma sentença de morte silenciosa. Na advocacia criminal existe muito disso. Essa sensação de que você está tentando mostrar algo que está ali diante de todos, mas que ainda precisa ser visto. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis do trabalho. Não é apenas conhecer o direito, é conseguir fazer com que aquilo que parece evidente para a defesa também se torne evidente para quem decide. E foi nesse momento que o tempo começou a pesar. Os dias passaram, depois semanas, depois meses. Durante esse período eu continuei visitando ele no presídio. E a cada visita era possível perceber o impacto que aquela situação estava causando. Ele parecia cada vez mais magro, mais cansado, mais abatido. O sistema prisional é duro para qualquer pessoa. Mas para alguém daquela idade, com problemas de saúde, o peso era ainda maior. Em uma dessas visitas aconteceu algo que todo advogado criminal já viveu em algum momento. Ele fez uma pergunta. Não foi uma acusação direta, mas era possível perceber a dúvida. Depois de tantas tentativas frustradas, ele queria saber se realmente existia alguma possibilidade de sair dali. E naquele momento ficou claro que o processo penal não produz apenas decisões jurídicas. Ele também produz desgaste, ansiedade, incerteza, uma sensação constante de espera. Naquele ponto, praticamente todas as tentativas já tinham sido feitas. A audiência de custódia tinha sido negativa, o habeas corpus no Tribunal de Justiça também não tinha sido concedido, o mesmo perante o STJ. E quando o mérito finalmente foi julgado no Tribunal de Justiça, a ordem também foi denegada. Tudo bem, o processo ainda estava dentro do prazo recursal, mas na prática as possibilidades começavam a ficar cada vez mais estreitas. Mesmo assim, a defesa decidiu insistir em uma última frente. Enquanto ainda o recurso estava sendo avaliado,
Reforçamos a tese no próprio juízo de origem, chamando a atenção novamente para alguns pontos que pareciam essenciais: idade avançada, problemas graves de saúde, primariedade, além, é claro, da peculiaridade de existirem dois processos relacionados ao mesmo contexto investigativo. Naquele momento, honestamente, as esperanças já estavam diminuindo, mas o processo penal tem uma característica curiosa. Às vezes, quando parece que todas as portas já foram fechadas, alguma delas ainda pode abrir. Foi nesse contexto que algo mudou no processo. O juiz que estava responsável pela vara foi substituído e uma nova magistrada passou a analisar o caso. Às vezes, o sistema precisa de um olhar estrangeiro. Quem está no caso há muito tempo acaba viciado na própria narrativa. Quando a nova juíza assumiu, ela não trouxe preconceitos, ela trouxe o benefício da dúvida. E no direito penal, quando a dúvida encontra a técnica, o resultado só pode ser a liberdade. Algum tempo depois veio a decisão. A prisão preventiva foi revogada e foram impostas medidas cautelares. Depois de meses preso, ele finalmente poderia sair. E foi assim que eu fui parar novamente dentro do presídio naquela noite chuvosa, sentado numa cadeira azul, olhando para duas portas de ferro escrito PS 101 e PS 115. Em alguns minutos, uma delas iria abrir e eu teria que entrar para contar a ele que depois de meses preso, ele finalmente iria sair. Quando eu entrei na sala onde ele estava, percebi no rosto dele os sinais de tudo que aqueles meses haviam provocado. Cansaço, incerteza, mas ainda havia um pequeno brilho de esperança. Quando contei para ele que seria solto naquela noite, ele só me disse: "Muito obrigado, doutor." Existe uma coisa sobre a prisão preventiva que nem sempre aparece quando a gente olha apenas para o processo. No papel, ela é uma decisão judicial, algumas páginas, alguns fundamentos. Mas na prática, ela é outra coisa. Ela é o tempo que passa dentro de uma cela, é a incerteza de quem não sabe quando vai sair, é a espera de uma decisão que pode mudar tudo. E às vezes, é justamente por isso que momentos como aquele, sentado numa cadeira dentro do presídio, esperando uma porta se abrir, acabam tendo um peso tão grande. Porque ali o processo finalmente deixa de ser apenas um processo. Ele volta a ser vida real. Casos como esse mostram algo que muitas vezes passa despercebido quando se olha apenas para o processo. O processo não é feito apenas de decisões, petições e audiências, ele também é feito de tempo, de espera, de ansiedade e de pessoas reais tentando voltar para casa. Penal em prática. Quando o processo penal encontra a vida real.